Olá, boas-vindas a mais uma conversa empresarial. Eu sou o Cláudio Nazajon e hoje comigo temos o Alex Burheim, da Limpano. Alex, obrigado por estar aqui, antes de mais nada, cara. Imagina, Cláudio, eu que agradeço o convite. Feliz de poder estar aqui conversando com você e batendo esse papo. Conta pra gente aí, o que é? De onde surgiu a Limpano? Qual é o background aí? A Limpano surgiu da iniciativa do imigrante fugido da Segunda Guerra, meu avô. Você é terceira geração? Eu sou terceira geração. Meu avô começou a empresa em 62 e a gente, desde então, está nisso, né? Quer dizer, uma empresa que foi fundada por um empreendedor, chegou no Brasil, do nada, começar a vida, que é um pouco da história aqui de muitas empresas e de muitos negócios no Brasil, né? Imigrantes que vieram... pouquíssimos duram 60 anos. Pois é, a gente costuma ver bastante ficar pelo caminho, que é uma grande dificuldade, o que não é uma alegria, né? Como não podemos olhar isso como uma normalidade, mas acontece, sem dúvida. Então, estamos aqui, terceira geração. Aí teu avô montou, depois teu pai sumiu? Meu avô montou, logo depois ele ficou doente, meu pai começou muito cedo, meu pai começou a trabalhar com 18 anos, tem 80 e ainda trabalha. Caramba. Que legal, é isso que mantém... É isso, cabeça ocupada, empreendedor nato. Né? E você, qual é a tua história? A minha história é muito similar à dele, né? O ciclo se repete um pouco, né? Desde pequeno, sempre nas férias eu ia trabalhar com meu pai na empresa e fazia um pouquinho de tudo, né? Eu fazia entrega, embalava produto, trabalhava na linha de produção. Eu fui pegando gosto ali pelo negócio e logo no começo da faculdade eu estava procurando estágio, né? Mercado financeiro, aquela coisa aqui no Rio de Janeiro. Estava em administração e aí meu pai falou, você não quer fazer um estágio comigo em vez de fazer um estágio no mercado financeiro? Depois você vai ver o que você quer. Bom, o estágio tem 27 anos e aqui estou. Muito legal. Eu lembro quando eu fui visitar a loja lá da Vinda Brasil, que eu fiquei chocado como vocês montam lá as esponjas, né? Você bota um treco ali que parece que o treco explode, e tá feito um esponjão gigante, depois você sai cortando. Quem aprendeu esse processo? Porque é o processo mecânico e o processo químico, né? São duas coisas diferentes. Exatamente. A esponja já é 30 anos à frente da nossa história, né? A gente começou só fabricando os panos, e aí no comecinho da década de 90, talvez você se lembre ainda, começou a ter muita indústria, principalmente ali de Minas Gerais, confecção, que fazia flanela e pano de chão, que era o nosso negócio. E a gente estabelecido com todas as regras e cumprimentos fiscais, né, de impostos, e esse mercado muitas vezes, né, do informal, não regulado, a gente começou a ver a nossa venda cair muito dos panos. Mas mesmo um pano furadinho, que esse pano... Um pano furadinho veio depois, né? Ah, tá bom. A gente naquela época não tinha tecnologia para fabricar, nem dinheiro para comprar o equipamento. E aí foi quando meu pai, nessa época, ainda teve a sacada e falou assim, deixa eu olhar um outro mercado que seja próximo ao nosso, de uma categoria que tem oportunidade. Foi quando ele viu a esponja. E eu me lembro que a primeira máquina que a gente comprou da esponja foi uma embaladeira em São Paulo, foi no dia do impeachment do Collor. Eu fui com ele lá para São Paulo comprar a máquina no dia que o Collor estava sendo impeachado. E aquilo me marcou muito, porque eu me lembro como é que é a visão de um empreendedor quando ele sabe o que ele quer, né? Ele não lê o jornal. Se você lê o jornal, você não toma decisão. E aquilo me impressionou muito. Isso aí. 10 anos depois, em 2001, a gente comprou uma máquina no dia da 11 de setembro. Eu estava na Itália e comprei uma máquina também de uma linha nova. Claro que num dia muito impressionante, mas... Mesmo assim, a máquina foi comprada porque é um pouco nessa linha, né? De quando você acredita, você vai para cima e vamos que vamos. E aí foi quando a gente começou a fazer esponja, na década de 92, 93. Né? Quando eu muito pequeno, a gente não sabia fazer esponja, a gente comprava os produtos prontos, comprava a espuma das indústrias de colchão, ou trazia aquela parte verde de uma empresa lá de São Paulo, comprava a cola e a gente era um montador de esponja. Só que ser montador e vender para o comércio, a gente não tinha margem nenhuma. Então a gente falou, hoje a gente vira indústria, hoje o negócio de vender esponja vai ser só brincadeira. E aí foi quando a gente começou a pesquisar e teve que verticalizar, que foi uma grande sacada de cada vez fabricar mais. Então quando você foi lá, você viu a fabricação de esponja, da espuma, é um processo químico, é uma reação espontânea da fabricação de espuma, né? A gente brinca que é como fazer um bolo, só que você não precisa do forno, porque
ela gera calor próprio ali na reação e a espuma cresce. Depois a gente só corta, cola e... E como foi o processo? Você foi lá e aprendeu a fazer ou você contratou já um cara que tirou de alguém de outra indústria que fazia? A gente na época contratou um consultor que sabia parte do processo. Ok. E ele ajudou a gente na montagem da fábrica, mas a outra parte que ele não sabia, a gente foi viajar. Eu me lembro que eu já viajei nessa época com meu pai, eu tinha 16, 17 anos, ele já me arrastava junto. A gente foi pesquisar no mundo coisas próximas de fabricação de esponja, era um mercado muito fechado, então aprendi um pouquinho ali, um pouquinho numa feira, conseguia visitar uma outra empresa, aprendi um pouquinho. E aí, com o know-how do consultor, mais o pouquinho que a gente aprendeu, a gente foi fazendo um produto ruim, mas pelo menos começando, né? E aí, ao longo do tempo, a gente foi melhorando, o consumidor foi dando oportunidade para a gente. E a esponja hoje é um negócio super relevante para a gente e a gente está bem posicionado nesse mercado. Pô, muito legal essa história. Às vezes as pessoas acham que precisam ou conhecer todo o processo de antemão ou começar já perfeito. E isso que você falou aí, a gente foi aprender um pouquinho, não sei o quê, e começa ruim e vai aperfeiçoando com o tempo, né? Não tem problema começar ruim. Não pode começar, é péssimo que o consumidor não queira nem fazer a experiência. Se você tem minimamente um produto que você possa começar, manda bala. Um ótimo é inimigo do bom. Isso vale para a indústria também. Dificilmente você vai ligar uma máquina, ela vai cuspir um produto impecável na primeira vez. Tem que ajustar, tem que lapidar, tem N ajustes, tem matérias-primas, troca de fornecedor, e isso daí é ongoing, né? E aí essa é a grande, eu acho que é uma característica de um bom industrial, ele está sempre acompanhando essas mudanças de mercado, porque o fornecimento da matéria-prima muda, você tem que ajustar o teu processo, né? Na indústria não para, né? Você tem problema, você tem mudança de tecnologia, mudança de insumo, mudança de fornecedores que muda a forma como entrega. Tem a questão da logística, você tem a logística grande e a logística de última milha, que no teu caso é relevante, você tem que entregar em mercados no centro da cidade. Com certeza. Eu vou te contar uma passagem interessante, por exemplo, da esponja, que a gente aprendeu no começo, um pouco aí do aprendizado, né? De quem está começando uma categoria nova, que era esponja. A gente conhecia pano, fabricava pano, esponja não entendia nada. Esponja é um produto meio, você sempre usa esponja com alguma coisa. Ou um detergente, ou um multiuso. Dificilmente você usa só esponja e água. E há muito tempo atrás, a gente começou a ter problema do descolamento. A parte verde começou a descolar da parte amarela. E a gente olhou o processo, falou, não, está tudo certo, a cola é a mesma, fornecedor, checamos, controle de qualidade, processo de fabricação. O que aconteceu? Mudou-se um componente no detergente. O detergente usando com esponja começou a atacar a nossa cola. Então, muitas vezes é isso. Muitas vezes o problema não está nosso dentro de casa, está em algum produto que é utilizado com o seu. Caramba! Até a gente aprender isso, sofremos, né? Então, é um pouco de como é que você tem que estar o tempo todo acompanhando, porque o teu produto muitas vezes é utilizado com outro, né? E tem algumas sacadas, por exemplo, vocês lançaram uma esponja que você esfrega e não arranha. E eu me lembro que eu te perguntei, uma visita que eu fiz lá na empresa, então isso aí é dosável, né? Você tem esponja que tem mais abrasão, outras tem menos, né? Não sei se a abrasividade do verde é ajustável. E aí, como é que você aprende isso? Qual foi o processo de aprender isso daí? Você atende uma demanda ou você percebe uma oportunidade e testa? Eu acho que falando do ponto de vista do produto, Cláudio, você obviamente viaja, vê feira, vê tendência, conversa com fornecedores, mas eu acho que o maior aprendizado do nosso negócio é no ponto de venda. Você vai para o ponto de venda, conversa com o consumidor. Por que você comprou esse produto? Por que você não experimentou esse? Ali você tem um entendimento da demanda, de onde está a necessidade do consumidor muito clara. Essa esponja antiaderente que você está falando, que é no arranha, é uma esponja que, por conta da mudança da característica das panelas no Brasil, e no mundo, obviamente, no Brasil um pouco depois por conta da questão de renda, né? Porque as panelas antiaderentes são mais caras e por conta da nossa renda isso demorou um pouco a ter uma penetração um pouco maior. Você não pode usar abrasivo na panela de antiaderente que você tira o antiaderente. Então você tem que desenvolver uma esponja que seja antiaderente, não tenha o abrasivo a ponto de limpar a sujeira, mas ao mesmo tempo não tirar o componente antiaderente da panela. E isso daí você percebe muito conversando com o consumidor e entendendo. Às vezes dá raiva, você passa assim... Não limpa direito, mas é que se você botar para limpar de novo, você vai limpar a sujeira, vai limpar o antiaderente, vai limpar tudo. Que é outra coisa que irrita também quando o antiaderente vai embora. Não tem um spray para passar
aquele negócio. Tem validade. Ter, né? Você tem que olhar como bem de consumo e não bem durável, claro. Não, isso aí já entrou. Vamos falar um pouco do desenvolvimento empresarial. Vocês, poucos anos atrás, investiram numa nova planta, né? Sim. De onde surge essa... Como é que surge esse processo de vou expandir? Porque, ao contrário de software, que é o meu cenário, eu posso escalar com muita facilidade. Hoje, por exemplo, a minha empresa é 100% remota. Não tenho um funcionário trabalhando. Tem um funcionário que é presencial. O resto tudo é remoto. Temos uma espécie de coworking lá no centro da cidade. O resto, cada um trabalha onde quer. Mas é o meu tipo de serviço. No teu não dá para fazer isso. E tem mais, se você quiser duplicar a tua produção, você precisa 2 vezes mais equipamentos, 2 vezes mais espaço e tal. Vocês estavam, a última vez que eu visitei você na planta original, vamos dizer assim, você me falou que já está, embora eu visse muito espaço vazio, você disse que vocês já estavam no limite, né? Ou era um problema de logística? O que leva você a pensar em sair dali para abrir uma planta nova, com todo o investimento que isso significa? Nossa indústria, nossa empresa começou na Rua do Senado, no centro. Antes até? Então. Antes até da Pavuna, que foi onde você visitou. E um pouco da história que vai se repetindo, né? Quer dizer, o lugar fica apertado, a indústria demanda espaço. Nos mudamos para Pavuna final da década de 60. Pavuna foi muito bem, obrigado, até uns 10, 15 anos atrás, quando ela ficou apertada, não tinha mais para onde crescer. Esponja é um produto super volumoso. Então, você faz 2, 3 dias de produção, você ocupa um espaço que muitas vezes você fica achando, não, daqui está vazio, mas produz 2 dias, não vende, ou no começo do mês, quando a venda é um pouco menor, nosso negócio é bem cíclico dentro do mês, não tem espaço. Então, a gente falou, precisamos investir numa nova planta, que é uma coisa assim que em indústria é muito complexo, né? Porque você tem que pensar do ponto de vista logístico, você tem que pensar do ponto de vista de acessibilidade para o teu time de trabalho chegar. E a gente chegou à conclusão de que na Baixada Fluminense tinha um lugar muito bacana, que era Queimados, e que ao mesmo tempo, naquela época que a gente foi, era o segundo pior IDH do estado do Rio, ou seja, era o Nordeste no Rio de Janeiro, então a gente também gostou disso, de poder positivamente desenvolver um município que é o Nordeste, aqui a 35 quilômetros da capital. E a gente foi para Queimados e começou uma planta pequena naquela época, que hoje já está maior até do que na Pavuna, né? Porque graças a Deus a gente vem crescendo e vem investindo lá. E numa indústria, Cláudio, quando você vê oportunidade, entre você ter a ideia e você estar produzindo, 1 ano e meio, 2 anos, na melhor das hipóteses. Então você tem que estar realmente tem que estar sempre muito antenado. Porque se você para de olhar um pouquinho e você toma uma decisão, você vai ter o produto provavelmente em quase 2 anos. Então... ultimamente eu estou muito focado em desenvolver negócios sem capital do empreendedor, do empresário, né? Você bota um down payment ali, um sinal só para desenvolver a ideia, mas o financiamento tem que vir de fora para, inclusive, permitir o que eu chamo de um negócio que cresce com fluxo de caixa positivo. É o equivalente ao pessoal que desenvolve imobiliário, por exemplo, e lá reserva um terreno, vende o folheto e aí com o dinheiro do cara constrói, né? Mais ou menos isso que a gente faz em outros negócios. Uma indústria demanda muito dinheiro. Você tem que construir a instalação física, equipamentos que são caros, licenças e instalações, montagem do time até começar a produzir. Você tem que ter o time lá stand-by, estoque inicial de insumos. Quer dizer, estamos falando de muito dinheiro. Como é que se financia isso, Bruno? Bom, Cláudio, essa é uma grande questão aqui, né? Quer dizer, o custo de capital no Brasil é uma coisa alta, a gente sabe, existem veículos de financiamento, muitos deles subsidiados pelo governo, mas mesmo assim muito altos. A gente usa, assim, modelos de financiamento de acordo com a necessidade. A gente prefere muitas vezes fazer uma coisa com mais longo prazo, mesmo que demore um pouco mais, do que tomar o risco de fazer um grande financiamento e começar de uma vez. Muito por conta disso que você acabou de comentar, de como é que é complexo do terreno vazio, né, greenfield, até você estar produzindo. Então, muitas vezes a gente prefere comprar faz o galpão, que isso não tem jeito, ou faz uma estrutura, começa com uma primeira linha, deu certo, parto para a segunda, deu certo, parto para a terceira. É melhor, na nossa visão, ter fluxos contínuos e menores do que fazer um grande ao mesmo tempo. Do
ponto de vista econômico, não, é mais barato você fazer tudo ao mesmo tempo do que fazer aos poucos. Ou financiar com o fornecedor, né? Na semana retrasada, se não me engano, eu estava entrevistando o Herzl da Sabenauto, é a maior rede de concessionárias Chevrolet do Rio de Janeiro. E ele estava contando, eles cresceram de 2 para 11 franquias, né? 11 concessionárias com dinheiro da GM. No nosso negócio não tem uma GM, infelizmente, para me fornecer. O fornecedor, quem te vende o insumo não tem interesse em financiar. Te dá boa sorte, no dia que você estiver pronto, ele te emite a nota fiscal e vai te dar os parabéns. Se você pagar a fatura, obviamente. E os mercados que te compram, que seria outra ponta financiadora, digamos assim? Você pode vender antecipado com entrega para... Não, isso não tem como, né? Até porque a gente financia o varejo, né? A gente vende para o varejo, em alguns casos, a prazo. O que é importante, Cláudio, assim, a indústria é consequência, né? A gente sempre gosta de ver a indústria consequência de eu ter demanda. Então, a gente sempre, quando resolve fazer a indústria, quando eu digo a indústria, pode ser uma linha de produção, um produto novo que a gente vai fabricar. A gente hoje fabrica 96% do que a gente vende, só 4% de produto pronto que eu importo. Então, eu não consigo fabricar aqui no Brasil. E com insumos nacionais também? Então, dos 96, eu tenho muita coisa que eu compro no Brasil, algumas coisas que não tem no Brasil que eu tenho que importar. Mas eu digo 96% do que eu fabrico, eu agrego valor nacionalmente. Consumo energia, água, funcionário, tudo local. A questão né, de você ter uma indústria, a consequência é ter demanda. Então, quando a gente resolve fazer uma indústria, muitas vezes a gente já foi fazer pesquisa de mercado, já fomos conversar com os nossos clientes. Nosso negócio é um B2B2C, né? Uhum. Eu vendo para o business, que é um varejista, um atacarejo, um supermercadista, que vende para o consumidor. Então, eu preciso conversar com essa pessoa intermediária, que são os nossos clientes, né, supermercados, e entender com ele como é que é essa categoria, existe demanda, ele acredita que vê espaço para mais um, o que ele acha que os fornecedores atuais fazem certo, o que não fazem, onde é que ele vê oportunidade. E, obviamente, testar com o consumidor, fazendo pesquisa com o consumidor, qualitativa, de entender como é que se existe demanda, se ele gostaria de ter um produto assim ou assado. Uma vez que a gente vê isso, aí a gente vai para a indústria. E aí você fica mais disposto a fazer o cheque, né? Quando você entende que esses dois cenários existe uma demanda. Né? Ou porque o mercado é crescente, ou porque tem algum concorrente que não trabalha direito, ou porque o varejista não está satisfeito com os fornecedores deles atual. Então, tomar o risco de montar uma indústria tem que ser consequência de ter feito esses dois cenários antes, é um dever de casa. E aí você fazer o financiamento ou por recursos próprios, é claro que é uma gestão de risco, né? No nosso negócio, abriu a porta todo dia, está tomando risco, não tem jeito. Mas por isso que, como eu falei, a gente gosta de dividir, fazer coisas talvez menores, para se der errado, machucar, mas não alejar, né? Então, tipo, machuca, mas não te deixa de cama. E é assim que a gente tem feito. Não quer dizer, nessa minha fábrica lá de Queimados, eu comecei a construir em janeiro de 2010. Essa semana a gente acabou de fechar mais uma construção do galpão. Eu estou há 14 anos construindo lá, de forma constante. Acho que a gente nunca ficou 6 meses sem estar construindo alguma nova unidade lá na planta e investindo na indústria. Qual é o papel do treinamento, da capacitação do gestor? No caso do Alex, onde é que entra... Qual é o impacto que você atribui à capacitação formal, né? O curso que a gente fez, de repente as viagens para ver feiras e visitar fábricas? Quanto disso impacta no desenvolvimento das ideias? Cláudio, impacta muito. Assim... Eu estou te perguntando porque outro dia eu tive uma discussão com meu irmão, que é meu sócio, e eu falei, cara, a gente tem que ir de 2 em 2 anos, a gente tem que ir, teve o Harvard OPM Renew, né? Então a gente foi, né? Aí você fica uma semana lá em Boston, no ambiente Harvard, que é aquela coisa, né? E você diz, cara, eu tenho que vir aqui e tal. E o Eduardo falou assim, cara, a gente pode vir porque é legal, mas para mim não está fazendo muita diferença. E, para mim faz. Então você vê que o impacto é diferente para as pessoas, né? A gente foi lá, fez o mesmo curso. Para mim foi uma mudança foi antes e depois, né? Foi das minhas bifurcações de vida. E ele assim, achou legal, mas não... Cláudio, eu acho que não tem fórmula que funcione para todo mundo, né? Por acaso eu fui esse ano também, no começo do ano, fazer um curso novo lá em Harvard de estratégia. Fiquei uma semana lá também, aqueles cursos semanais. Para mim foi muito produtivo, porque a gente se formou, tinha 10 anos já do nosso curso.
E eu já vi vários insights em metodologias novas de gestão que eu nunca tinha ouvido falar. E que eu via outras pessoas já tratando disso ali na sala como com conhecimento. Eu falei, que legal. Tipo o quê? Não, de forma de você analisar oportunidades e bifurcações em estratégia. Legal. O conceito de analisar vantagens e desvantagens de você tomar decisões estratégicas, em alguns estudos de caso que a gente fez, que me fez pensar, de falar assim, pô, eu realmente não tinha olhado nunca dessa maneira. A gente tinha estudado estratégia sob um outro aspecto. Então, eu acredito que, dependendo da função que você está, quer dizer, independente da função que você está num negócio, numa empresa, seja você liderando, seja você liderando e liderado, ou seja você apenas só sendo liderado, começando a sua carreira, a absorção de conhecimento tem que ser constante. Primeiro que a gente deprecia, né? Nosso conhecimento, a gente para de ler, você para de falar, você esquece. Você para de falar um idioma, você começa a esquecer. Então a gente deprecia o conhecimento. Sem dúvida. Segundo, que o conhecimento muda. Novos aprendizados, novas tecnologias, novos estudos. E terceiro, porque é a maneira de você se diferenciar e você pessoalmente estar na frente do seu concorrente. Né? Você não precisa estar 10 passos na frente do concorrente, você precisa estar 1. Mas você tem que estar 1 sempre. Não adianta você estar 10 e depois ele vir te atropelar. Então eu acredito que a jornada de aprendizado é constante. Eu vejo que hoje eu fui buscando outras formas de aprendizado diferentes do que eu fazia antes, na medida que eu fui mudando um pouco a minha função no negócio. Mas eu incentivo muito a liderança da empresa, o grupo de gestão, sob formas de aprendizado. E digo para eles que isso daí independente de estar na Limpando ou não estar, é a diferenciação deles em relação ao mercado de trabalho. Então, eu acredito muito, sou chato em relação a isso, de falar isso para as pessoas e, no fundo, desejando o melhor para eles. Né? Eu tenho muita dificuldade em aprovar no orçamento cursos desse tipo. São muito caros, né? Cada semana lá é $15 mil. Os de Harvard, sim. Mas então, não precisa ir para Harvard muitas vezes. Não, tem outros. Mas quando você bota no orçamento que você mandar os diretores, por exemplo, o pessoal do segundo, né, do segundo escalão, fica mais complicado se não houver uma percepção de que aquilo realmente é uma mudança, né? Que nunca acontece de uma hora para outra, né? Não é que você voltou, eureka. Não, aquilo vai aos pouquinhos, é uma pílulazinha que vai entrando. Eu estava comentando com o Alberto, que é o coordenador aqui dessa área do podcast, e ele falava, não, de 2 em 2 anos eu vou para Las Vegas. Eu lembro quando eu ia para Las Vegas, na Comdex, tinha uma feira de informática lá, que era a maior feira de informática do mundo, que eles fechavam Las Vegas, era todos os hotéis e todas, assim, era uma coisa gigantesca, cara. E eu ia de 2 em 2 anos lá, e era um aprendizado, era uma coisa de... Uau, você volta com outra cabeça. Eu lembro que uma vez, inclusive, contratei um diretor e fui com ele lá. Mas assim, cada um percebe de um jeito. O conhecimento, Cláudio, está super disponível. Você tem que ter vontade, você tem que ter disciplina e você tem que querer. No final do dia, é isso. Né? Se você para ver na história, né? Você vai ver que o conhecimento, ao longo da história, as pessoas que se diferenciaram ao longo da história da humanidade foram aquelas que, de alguma maneira, buscavam conhecimento. Muitas vezes davam errado, né? Na busca do conhecimento, mas a não busca do conhecimento, você sabe certamente o que vai acontecer com você. Né? A busca do conhecimento pode te levar a caminhos... Pode ou não, mas o outro não. O outro você sabe onde vai dar. Vamos falar de Covid, mas eu queria que você pegasse o ponto de vista, não Covid, porque Covid, cara, foi... assim, até pode acontecer de novo, né? O Bill Gates disse que pode, mas é pouco provável. Mas a situação não percebida, ou percebida, mas que ninguém deu muita atenção, e que de repente muda tudo em todo lugar o tempo todo. Né? Que, assim, era o cisne negro, sim, amarelo abóbora, né? Que apareceu ali. Qual foi a tua reação a essa situação? Entende? Não especificamente da Covid, mas assim, veio uma emergência, uma urgência que obrigou a mudar todo o nosso esquema. O que mudou para você? Para mim mudou que eu adotei o novo modelo de teletrabalho. Eu disse, eu vou ter que ir remoto, então já que vou ter que ir remoto, porque não tem outra alternativa, eu posso, quer saber? Gostei, isso pode me diferenciar dos concorrentes, então depois que acabar, que em algum momento vai acabar, eu quero continuar. E aí entrei de cabeça, Alex. Em um mês, a gente estava com 300 funcionários em casa, eu devolvi as salas, tudo que eu podia, as minhas eu tive que ficar porque não tinha para quem vender.
dei os equipamentos. Aí o pessoal viu que era de verdade e aí começaram a migrar. Hoje eu tenho minha força de trabalho estabelecida em 14 estados brasileiros, um negócio que não podia ter acontecido. Impensável, né? Então, assim, para mim, esse incidente, eu peguei, me adaptei e virei outro bicho. Eu sou um outro animal. Antes e depois da pandemia, a Nasajon é outra empresa. É antes e depois. Não tem outra. Nesse sentido, né? Como é que a pandemia influenciou a Limpano? Eu acho que nosso negócio é diferente, né, do serviço. A gente fisicamente precisava continuar trabalhando. E aí, obviamente, todas as medidas que naquela época eram necessárias para tomar cuidado e a gente tomou. E eu diria que foi um caso de sucesso, que talvez um outro dia a gente pode falar exatamente como é que a gente atuou na época. Mas eu acho que, falando dos aprendizados, né, trazendo isso para o negócio e para, né, os aprendizados de como é que a gente teve que olhar, eu diria que foi a principal coisa, foi a mudança do consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro não lia rótulo de nenhum produto de limpeza. Então, você colocar que tinha antibactérias, não tinha antibactérias, não fazia a menor diferença, porque ele não lia, não era uma coisa relevante. Naturalmente, por motivos óbvios, virou um aprendizado. E o consumidor começou a demandar outras características do produto de limpeza. Nos exigiu adaptar muitas vezes a forma de comunicação, forma de utilização de matérias-primas que eram irrelevantes e que agora, de fato, precisavam fazer uma entrega verdadeira, né? Porque o consumidor tinha percepção. E a outra coisa que mudou, Cláudio, então, quer dizer, esse foi um ponto, quer dizer, né? Características do nosso produto, formas de produzir e de comunicar com o consumidor. E a outra foi a forma de o consumidor consumir. O consumidor mudou a forma de consumir. Você vê um movimento muito claro de como é que os atacarejos no Brasil cresceram, como é que o consumidor começou a ir para o supermercado e começar a olhar a sua compra de forma diferente com o que ele fazia, né? Na indústria, muitas vezes começou a ser nicho. O consumidor realmente queria aquele produto que desinfetava banheiro, porque no banheiro ele entende que existe um bicho diferente, né, do que o bicho que tem na cozinha. Enquanto que antes ele usava o mesmo desinfetante para qualquer lugar. E aí eu descobri isso semana retrasada que as cores significam coisas, né? O branco é um negócio, o amarelo é outro. É forma do consumidor identificar a utilização do produto, exatamente isso. O produto que ele usa na cozinha pode ser um branco, o que ele usa no banheiro é o azul, o que ele usa para limpar o resto da casa é o amarelo e assim sucessivamente. Perfeito. Isso está mal comunicado, porque eu só soube disso 2 semanas atrás. Assim. E foi, não sei se foi numa conversa contigo ou foi em algum lugar. Mas... Deixa eu te perguntar um outro negócio. Então, tá, porque, por exemplo, algumas empresas aproveitaram a pandemia para utilizar as lojas que estavam fechadas durante a pandemia como pequenos centros de distribuição. E no teu negócio, logística é uma coisa importante, né? Houve alguma mudança nesse sentido ou simplesmente terminou a pandemia, voltou como era? Nada novo? Né? Terminou a pandemia, voltou como era. Quer dizer, a questão da distribuição do Brasil, né, dos nossos produtos, é super complexa, né, por questões óbvias de custo e frete. Nosso produto é um produto na média de valor agregado baixo, ou com grande volume ou com grande peso, que são os 2 piores cenários para transporte. Então a gente olha a questão de frete, logística, praticamente como insumo, né, como se fosse um outro insumo qualquer. Então é administrado na risca do ponto de vista de custo. Mas mais do que isso, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para a gente estar atento com a forma de distribuição para atender o mais rápido possível o nosso varejista. Então, o que a gente intensificou na época da Covid, até porque os volumes mudaram, a gente fabricava produto de limpeza numa época que todo mundo estava preocupado com limpeza. Então, nossos volumes eram muito maiores do que a nossa capacidade produtiva. Olha que legal, hein? Eu não tinha problema de venda. Bom problema. Pelo motivo ruim, era um bom problema. Mas a gente precisava entregar, né? Não adiantava vender e não entregar. Não tinha problema de venda, tinha um problema de entrega. Então, a gente fortaleceu muito a nossa distribuição em São Paulo, com um CD maior lá, em Minas Gerais também, no Rio, naturalmente, para a gente já estar aqui e ter fábrica nova e com espaço, CD, a gente conseguiu atender bem esses 3 estados. O resto do Brasil,
A gente continua atendendo né, com as transportadoras parceiras, mas sempre ali muito preocupado com a questão de custo, né? Mais ou menos isso. Uma vez você fez um comentário para mim que ficou ricocheteando na minha cabeça. Você me disse que 1 litro de detergente é mais barato do que 1 litro de água. Dependendo do detergente, dependendo da água. A gente compra lá R$1,99, tem um detergentezinho, a água às vezes custa R$8. E aquilo ficou ricocheteando na minha cabeça. Eu falei, cara, como é possível que uma indústria com todo, né, o aparato que você tem, porque eu vi, vocês, primeiro mundo, tenha que vender um produto cujo valor, né, cujo preço, não é nem o valor, o preço é tão baixo. Nunca te ocorreu reposicionar ou lançar uma linha premium ou algo que tivesse mais valor agregado? Falando do ADD, né, que é o detergente, realmente assim, existem algumas categorias que são icônicas, como categorias difíceis dos setores, né? Você tem na categoria de limpeza, né, poderia ser uma lã de aço, né, que é o precursor da esponja. São categorias que são super disputadas com margens muito apertadas. Um produto né, de limpeza químico seria o detergente. Cláudio, a gente tem um problema de renda nesse país e muitas vezes você não consegue passar de uma certa qualidade, que senão encarece muito o produto. E aí teu mercado atingível, né, teu mercado possível, você começa a restringir ele. Se você quer ter um produto democrático para 210 milhões de pessoas, né, nem todo mundo sendo comprador aí, mas provavelmente sendo consumidor, falando de detergente, né? Afinal, os 210 milhões comem, bebem, precisam limpar os seus utensílios. Você tem que ter um produto barato. E aí é muito a conta do quanto que o mercado está disposto a pagar e quanto você é eficiente do ponto de vista de custo para conseguir vender aquele preço e ganhar dinheiro. Então, esse é o grande desafio, especialmente do detergente. A gente o tempo todo tenta fazer produto melhor, com uma entrega melhor, para estar no Tier 1 do posicionamento de preço. Porque mesmo lá é super difícil você ter margem nessa categoria especificamente. Mas é exatamente isso. Tem muitas vezes que o detergente é mais barato do que uma água mineral e é por isso que exige que a gente tenha a fábrica super verticalizada, moderna de equipamentos e atento aos índices de produção e produtividade, medindo isso daí na vírgula para ver se assim a gente consegue ter resultado. Vamos falar de estratégia. O ADD foi um sucesso absoluto de estratégia, de decisão. Eu lembro quando você comprou a marca e que é uma marca, né, já conhecida. Eu conhecia, eu tenho 60 anos, eu lembrava do ADD, então... Mas você é mais novo, quer dizer, você não viveu a época do ADD. Um pouquinho só. Então, para você era uma coisa... Então, de repente você compra uma marca que ressuscita e vira um sucesso total porque você tem como produzir. Se você fosse fazer uma timeline, uma linha de tempo de como se ressuscita uma marca, porque tem muita marca aí que dá para... Outro dia eu estava pensando na Varig, cara. Pô, Varig é um negócio que desperta saudade, desperta... Mas tem muita marca que desapareceu e que poderia ser resgatada hoje com empresas que tivessem o potencial para desenvolvê-las. Como é que você diria que funciona esse... O que eu tenho que anotar aqui do passo a passo para reviver uma marca? Como é que vocês fizeram? Você fez uma pesquisa de mercado ou surgiu aí? Ih, o ADD, pô, vamos ver se está livre. A gente lá na empresa... Foi sem querer ou foi planejado? Essa é a pergunta. Um pouquinho dos dois, eu diria. Mas voltando assim um passo antes, Cláudio, como é que a gente chegou nela? É muito mais por conta de uma característica e uma visão estratégica do Thomas, né, e minha, de entender que o nosso negócio é montado em marca e distribuição. Ok. Então a gente sempre se preocupou muito em ter marcas que o consumidor de alguma maneira se identifique, ter algum mínimo de relevância de marca e ter distribuição. Afinal de contas, não adianta ter marca se o consumidor não encontra o produto no ponto de venda, né, na gôndola. Então, com isso em mente, a gente sempre olhou as nossas categorias, os nossos concorrentes, o nosso mercado, buscando esses dois pilares. E o ADD foi um pouco na linha de a gente falou assim, a gente gostaria muito de entrar no mercado de limpeza química. A gente então só fabricava pano, esponja, luva, é o que a gente chama de limpeza seca. Uhum. E a gente... Mas já existiu o detergente da Limpano? Nunca existiu. O detergente, a Limpano vende detergente há exatos 3 anos e 7 meses.
nos seus 62 anos. Olha. A gente lançou o ADD há 3 anos e 7 meses. A gente não tinha detergente porque a gente tinha humildade, Cláudio, de saber que o detergente limpando... Não, o detergente marca limpando, a gente não ia ser relevante no mercado. E aí foi um pouco nessa linha que você falou de olhar como é que a gente poderia lançar uma linha de produto químico com uma marca relevante. E aí aquelas coincidências da vida de uma pessoa que trabalha com a gente na empresa ter trabalhado muitos anos na ODD. E ele ser um gerente nosso regional comercial. E um dia numa reunião a gente estava falando sobre essa nossa ideia. E ele fala, poxa, mas existem várias marcas relevantes. Aí ficamos falando das marcas do passado, né, se lembrando, você se lembra daquele produto, daquele outro? Não necessariamente só foi uma reunião engraçada, que a gente não ficou falando só da nossa categoria. E o ODD foi uma das que foi mencionada, eu fiquei com aquilo em mente. E resolvi fazer a pesquisa de mercado. Falei, cara, deixa eu dar uma olhada como é que está esse produto. E vi que tinha uma oportunidade, contratei uma pesquisa com o consumidor final para entender qual era o índice de recall, de lembrança de marca, e o índice foi muito alto. Eu me lembro que consumidores acima de 40 anos tinham 68% de recall de marca. Uau. Porque é fantástico, ou seja, 2 em 3 se lembravam da marca ODD e conseguiam pontuar características de lembrança, qualidade, durabilidade, o frasco ruim que quebrava, machucava a mão. E isso foi a nossa maior sacada. Então eu falei, eu já tenho um consumidor acima de 40, 2/3 dele que tem boa vontade. E com um consumidor menor de 40, aí não, aí eram próximo de 40%, principalmente dos consumidores ali próximos de 40 anos. Com isso em mão, eu falei, cara, tem aqui uma marca que está adormecida. Essa pesquisa é cara, né? Essa pesquisa Foi a nossa primeira pesquisa online que a gente contratou na época, que a gente não contratou fisicamente, e funcionou super bem. Eu lembro que custou R$5.000 a pesquisa. Em 2018. Foi até barato, uma pesquisa dessa custa 30, 40, 50 mil reais. Pois é, mas era uma empresa, uma startup nova de pesquisa que eu contratei, eu não tinha muita verba para gastar um negócio que eu não sabia se ia dar certo, né? Afinal de contas, a gente estava testando antes de contactar a Procter, que era o proprietário da marca, e eu com essa pesquisa em mão falei, cara, no-brainer, preciso dar um jeito de comprar essa marca. Ela não vendia, o produto estava 16 anos fora do mercado. Era só a marca, a Procter não tinha fábrica, não tinha nada. E aí você liga para a Procter e eles têm A Procter é muito pragmática, né? Não era uma marca global. E eu fiz uma oferta e eles aceitaram, pragmatismo americano. E eu, 2 meses depois, era dono de uma marca que não tinha faturamento nenhum, que não tinha produto, que a gente não sabia o que fazer. Então foi muito mais uma visão de, caramba, essa é uma marca adormecida, maravilhosa, que a gente precisa resgatar. Como a gente vai fazer isso agora? Agora que a gente tem ela, vamos pensar. Então foi muito mais dividido em... Primeiro eu preciso ter ela porque ela tem valor, depois vamos ver o que a gente vai fazer dela, porque ela tendo recall e tendo valor, é só não errar. Então vamos lá, porque eu achei que você já tinha uma linha de detergentes e você simplesmente invasou com a marca ODD. Não, então você encontrou a marca... Bom, faz sentido no nosso mix de produtos, porque eu já tenho a logística, já tenho o cliente que compra, eu vou apresentar mais um produto, que nem esponja, né? E o pano. Mas você teve que aprender a fazer detergente, e aí? Isso aí. Então, uma vez que a gente estava com a marca em mão, me lembro que no dia que chegou lá a confirmação de que a marca já tinha sido transferida para a gente, lembro que eu levei lá numa das nossas reuniões de produto, falei, gente, a gente tem aqui alguma marca, que vocês sabem que a gente estava negociando, agora ela é nossa. O que a gente vai fazer? Porque a gente não entende absolutamente nada dessa categoria de limpeza, detergente, lava-roupa e esses produtos a fim de limpeza química, né? A gente mal sabe fazer esponja, pano, imagina um negócio que a gente nunca fez antes. E aí, Cláudio, é aquela velha escola, né? Quando você não sabe fazer, você procura alguém que sabe, né? Ok. Ter essa humildade de falar, não entendo, não sei fazer, não sei nem por onde começar, deixa eu procurar alguém que sabe. Então a gente se baseou nisso, a gente procurou pessoas que ajudam a gente. Como eu falei, um produto com margem muito ruim, não tem como terceirizar, você tem que obrigatoriamente fabricar ela. Então a gente procurou um especialista em... Onde você procura? Na academia? Vai nas universidades? Ou nas empresas que já fazem, pega alguém? Tem um negócio super, né, assim, que eu acho que as pessoas conhecem, chamado LinkedIn. Eu me lembro que eu passei um final de semana procurando pessoas que tinham expertise em fábrica. Por acaso consegui chegar numa pessoa que tinha expertise em fábrica de montagem de indústria de produtos de limpeza. Nossa. Que por acaso tinha virado consultor algum tempo antes, por acaso estava disponível para a gente trabalhar. Então, coincidências da vida, os astros vão se alinhando, você vai tendo mais sorte quando você mais trabalha. Ele ajudou a gente a montar a fábrica, craque, Marcelo, e ensinou muito para a gente que
como era do meio, conseguiu trazer outras pessoas que entendiam dos outros características, que nos ajudou trazendo um químico para ajudar a gente a fazer a fórmula. Como eu comentei, a Procter não tinha mais produto, não tinha fórmula, não tinha nada. E a gente começou do zero. Então, ao longo de 2019, a gente foi montando a fábrica, desenvolvendo o produto. E em março de 2020, um mês depois da pandemia aliás, no mês que a pandemia começou, foi em março, a gente estava começando a fazer detergente. Então, ainda teve essa coincidência de estar fazendo detergente quando começou a pandemia. No boom, né? Isso aí. Cara, essa história é uma história muito legal. Essa aí merece um vídeo da Lima. Vocês falam com a galera de marketing, porque desde pensar a marca até... Porque vocês começaram do zero uma produção, né? De um produto novo, num mercado conhecido, mas num produto novo, cara. E isso aí trouxe muito aprendizado pra gente, Cláudio, porque, como eu te falei, né, no começo do nosso papo aqui, o melhor lugar para você aprender, para mim, é insubstituível. Por mais que eu vou em feira, vamos para Harvard, vamos para rodar o mundo, é o ponto de venda. Então, eu me lembro que quando a gente começou a fazer, eu li os primeiros protótipos, né, antes da fábrica estar pronta, né, eu já fiz o layout, eu ia para o ponto de venda com um produto e perguntava para os consumidores: a senhora está na categoria de detergente, a senhora se lembra desse produto? E aí você via o quanto que uma marca antiga, o ODD tem 70 anos. Ele foi lançado em 1952. Nossa. Foi o primeiro detergente do Brasil. O quanto que existe, quando existe paixão por uma marca, assim, você cria fiéis por aquilo. Então a gente sempre teve, e aquilo me gerou muita, porque o nosso produto, limpando a marca querida, mas está longe de ter fiéis. O ADD tem fiéis. E aí, quando você trata com um produto que tem fiéis, você tem que tomar um cuidado redobrado, porque você tá atingindo a emoção da pessoa. Então a gente sempre teve muita preocupação com qualidade, com a forma de se comunicar, com o carinho que as pessoas, né, com as cartas que as pessoas mandavam. E até hoje, muitas vezes, né, você vê consumidores que querem... Porque ele se lembra aquela, como você comentou, você se lembra daquele almoço de família, da casa da sua avó, que ela mandava você lavar a louça com o ADD, porque o ADD era sinônimo de categoria durante muitos anos. Você ia no mercado comprar o ADD, você não ia comprar detergente. E os consumidores estão aí, muitos deles, e eles falam com carinho até hoje com a gente. Então, assim, foi um aprendizado muito grande como é que se lidar uma marca que existe paixão, existem fiéis, existem pessoas que têm quase uma relação emocional, né? E isso aí trouxe muito aprendizado do ponto de vista de marketing. Então, vamos lá. Então, agora você tem um know-how de ressuscitar uma marca, né? Já sabe como é que funciona. Encontrar uma marca ressuscitável, que esteja aí, que seja comprável num valor decente, como faz a compra, como busca o consumidor e como reconstrói uma marca do zero. Não deu vontade de fazer de novo, não? Com outras marcas, cara? Tem muita marca por aí dando sopa. Como eu comentei antes, né, no nosso papo aqui, Cláudio, é marca e distribuição. Não adianta você ter marca e não ter distribuição. Não adianta você ter a distribuição, muitas vezes, e ter uma marca relevante, na nossa visão, tá? Nossa visão estratégica. O ADD tem tanto mato nesse mercado pra gente, com a marca ADD ainda, que a gente não dá para pensar em outra. Não dá para pensar em outra. É exatamente isso. Você tem que... Né, a gente aprendeu isso lá. Você tem que saber os nãos muito mais do que os sims. Tá bom. Então, a gente não está olhando para o lado enquanto a gente não botar esse projeto todo de pé e a gente aqui acha que tem muita coisa para acontecer ainda. Mas eu não tenho dúvida, Cláudio, né, falando aqui para as pessoas que estão assistindo e que veem a oportunidade, que existem marcas relevantes que são adormecidas. O ADD era uma marca adormecida, que a gente apenas ressuscitou. Em várias outras categorias, em vários outros mercados, você mesmo falou, Varig, se a gente parar para pesquisar, várias outras dessas marcas estão sendo... Tem um monte, cara. Eu me da Mesbla outro dia. Tem várias dessas que estão... Então, um caso emblemático de uma empresa que nem é do nosso setor, que outro dia eu vi né, que eles fizeram um relançamento de uma marca que era adormecida no ponto de vista de que ela vende, mas ela talvez não estivesse explorando todo o seu cenário, que é a marca Elefante. Elefante, cara. Elefante, se você for no supermercado hoje, você vai levar um susto. Elefante hoje tem N produtos na área de alimentação, enquanto que antes era uma marca restrita, lá, uma das categorias só de alimentação, que no fundo era uma tremenda marca que está no mercado, mas já, de certa forma ela estava... Elefante. Exatamente. Cláudio, o meu negócio, como eu falei, minha vida foi sempre na Limpando. Eu nunca trabalhei em outro lugar da vida, nunca tive outra profissão. Eu vejo
completamente imbuído na empresa, provavelmente num outro papel, com outras né, tarefas na minha jornada na empresa. Afinal de contas, a empresa vai crescendo, você tem que dar pessoas poderem contar suas histórias. Afinal de contas, eu acho que a gente tem esse papel aqui um pouco sempre de devolver os aprendizados e oportunidades que a vida nos trouxe, de democratizar isso para outras pessoas que estão empreendendo, que estão nessa jornada. Eu acho que você faz um papel maravilhoso, então te agradeço aqui pela oportunidade.